Muito bem, pessoal. Boa tarde com todos. Meu nome é Juliano de Romo Neto, sou eletrotécnico, estudante de engenharia elétrica. E neste vídeo aqui, que muitos engenheiros eletricistas, iniciantes e até médios, né, ou com até um pouco de conhecimento maior na área, um pouco mais de experiência, têm essa dificuldade. Quando nós fazemos o cálculo do nosso circuito, onde nós temos a corrente corrigida por meio da fator de temperatura e fator de agrupamento, e também a questão da nossa queda de tensão, por meio da queda de tensão parcial admissível, nós obtemos uma corrente. Só que essa corrente ela não é dimensionada de acordo com o critério de curto-circuito, de corrente de curto-circuito. Então a gente também deve considerar a bitola que a gente dimensionou por meio dessa corrente, que nós calculamos da corrente corrigida mais a queda de tensão, para ver se essa corrente de fato atende os critérios de curto-circuito. E para que a gente faça esse cálculo, a gente precisa utilizar desta fórmula, onde I ao quadrado multiplicado pelo tempo deve ser menor ou igual ao fator K ao quadrado multiplicado pela seção nominal do nosso condutor que nós achamos. Então, se a gente considerar que a corrente de curto-circuito, então para que a gente saiba essa corrente de curto-circuito, para que a gente possa analisar se de fato a bitola que nós escolhemos é a bitola correta, de acordo com o critério de dimensionamento de curto-circuito, é ideal. Então, o que nós temos aqui? Se a gente tem que calcular primeiramente a corrente de curto-circuito. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma planilha, porque esse cálculo aqui é um pouco mais complexo, mas você também pode fazer à mão, ok? Para a gente poder achar a nossa corrente de curto-circuito de acordo com o nosso circuito. Achou a corrente de curto-circuito, como por exemplo, eu estou exemplificando aqui com 2,4 kA. Então, nós temos aqui a nossa corrente de curto-circuito. Essa corrente aqui vai ser igual a 2.400 elevado ao quadrado, que é 2,4 kA multiplicado por 1.000, então nós temos aí 2.400 elevado ao quadrado multiplicado por 0,01. Juliano, onde é que você achou esse 0,01? Esse 0,01, pessoal, é exatamente da fórmula, sempre você vai multiplicar por 0,01. Por quê? Observe esse nosso gráfico aqui, onde nós temos aqui a análise de curvas dos nossos juntores. Então, se a gente tem uma corrente nominal de 3, nós obtemos a curva B. Repare que esse 3 ele bate nessa curvinha aqui da curva B. Então, se a gente levar aqui esse nosso plano cartesiano, traçar uma reta aqui, a gente obtém um tempo de disparo para acionar nossa corrente de curto-circuito e impedir que o disjuntor ele permaneça ativo, né, de 0,01. Isso mesmo acontece com 5, né, que bate nessa curva, com a corrente de 5, a corrente de 10, com a corrente de 20, 30 e assim por diante. Então, considerando isso, essa análise que a gente tem aqui sobre esse gráfico, aqui sempre vai ser de 0,01, que deve ser menor ou igual a 115 elevado ao quadrado multiplicado pela seção nominal que nós achamos da nossa bitola, considerando a corrente corrigida e a queda de tensão. Ok? Então, por que 115,2 elevado ao quadrado aqui, Juliano? Porque eu estou utilizando um material do meu eletroduto em PVC, seja flexível ou rígido, tá bom? Então, o fator K do meu material em PVC é de 115. Só que a fórmula eleva ao quadrado. Então, nós temos 115 elevado ao quadrado multiplicado pela seção nominal. Se eu considerar aqui a seção nominal de 2,5, né, considerando a corrente corrigida da tensão que nós calculamos, estou considerando agora 2,5, eu obtenho aqui um I de 0,05 multiplicado por 10 elevado a sexta, ok? Que deve ser menor ou igual, e aqui vai ficar 0,03 multiplicado a 10 elevado a sexta, não a menos sexta, elevado a sexta. Tá, pessoal? E se eu tiver aqui o valor de 0,3, este valor vai ser menor do que 0,05. Cortando 10 elevado a sexta com 10 elevado a sexta, vai ficar que I é igual a 0,05, que deve ser menor ou igual a 0,03. Só que 0,03 é menor do que 0,5. Ele tem que ser maior do que 0,5 ou igual. Neste caso, eu aumento a minha seção transversal. Eu aumento para 4. Aumentando para 4, o meu valor aqui aumenta para 5. Certo? Então, fica I é igual a 0,05 multiplicado por 10 elevado a sexta, menor ou igual a 0,05. Ok, tá ok. Então, quer dizer que I é igual a 0,05, menor ou igual a 0,05. Ou seja, I para 4 milímetros quadrados atende. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Juliano, onde é que você achou esse 10 elevado a sexta? Pessoal, esse 10 elevado a sexta foi o seguinte, eu peguei 2.400 elevado ao quadrado, resolvi esse 2.400 elevado ao quadrado, depois multipliquei por 0,01.
Depois que eu multipliquei por 0,01, eu dividi por 1 milhão, que é 1 mais 6 zeros. Então, por isso que nós temos 10 elevado a sexta. Então, se a gente dividir, se a gente calcular esse valor aqui de 2.400 elevado ao quadrado multiplicado por 0,01 e dividir por 1 milhão, que são 6 zeros, nós obtemos 0,05. 0,05, pessoal, multiplicado por 10 a sexta, é esse valor aqui de cima, que nós calculamos. Eu simplifiquei isso aqui, eu simplifiquei esse valor para que 10 elevado a sexta seja igual a este valor de 10 elevado a sexta. Para que eu retire, eu corte esses dois 10 elevado a sexta e sobre somente o 0,05 e o 0,05 aqui. Então, eu descobri, neste caso, que I é igual a 0,05, menor ou igual que a 0,05. Tá? A mesma coisa que acontece aqui, ó. Né? Se eu tiver aqui 115 elevado ao quadrado multiplicado por 4, vai dar um valor. Esse valor eu vou dividir por 1 milhão e vai sobrar aqui o valor de 0,05. 0,05, se nós multiplicarmos por 10 elevado a sexta, dá exatamente a multiplicação de 115 elevado ao quadrado multiplicado por 4. Ok? Então, eu simplifiquei justamente para achar somente esse valor e somente esse valor. Deu isso aqui, com 4 milímetros quadrados de seção transversal, já atende, porque 0,05 é menor ou igual a 0,05, certo? Então, este valor aqui deve ser menor ou igual a este aqui. No caso, como se igualou, então 4 milímetros quadrados atende. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.